vamos lá. Profissões, gente. Profissões, obviamente, ligadas ao turismo, né? Profissões que você tenha que sempre viajar, né? Turismo. Relações internacionais também, tá? Relações internacionais, diplomacia. E outra, comunicação. Gente, comunicação, por quê? Porque a comunicação, ela é uma forma de você conhecer o mundo, de você se conectar com o mundo, né? Então, a comunicação, profissões que trabalham com a comunicação, ela tem a influência também do arquétipo do explorador. Quem trabalha com idiomas, com tradução, por exemplo, palestrantes, chefes de cozinha, chefe de cozinha, quando ele vai fazer a pesquisa, ele vai pesquisar os sabores, o paladar de várias regiões do mundo, ele também está sob forte influência do arquétipo do explorador. Eu trouxe até a foto da Bela Gil, né? Chefe de cozinha da Bela Gil, só que aí não consegui passar aqui. Que mais, gente? Quem trabalha com terra, tá? Fotógrafos também, pessoas que trabalham no cinema, mas especificamente na área mais de documentário, na área que tem que você tá sempre ligado a pesquisar o mundo, mostrar as imagens. Pessoas que trabalham, que são astronautas, né? Que trabalham literalmente explorando o espaço. Escritores também. E as pessoas que trabalham com assuntos holísticos, gente. Assuntos holísticos, né? Que trabalha com meditação, que trabalha com tudo relacionado à exploração do mundo interno, tá? Então, vamos lá, gente. Falamos de luz e sombra. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou, vocês perguntem, tá? Então, luz, quando você está se sentindo com liberdade, você se sente que você tem mobilidade, né? Você tem essa liberdade de... É como se não existisse fronteiras para você. Não existisse. Você até está aqui porque tem uma pandemia e tudo mais, mas você sente a liberdade, você vibra a liberdade. Mas se você estiver insatisfeito, você está irritado, você queria ter agora, hoje, mais recursos para, sabe, levar a mensagem para o mundo inteiro, eu adoraria hoje, Ângela, já queria estar com o meu jatinho, porque eu estaria rodando, circulando o mundo, fazendo palestra, publicando livro, né? Vamos juntas. Vamos juntas, porque é muito forte, sabe? Mas tudo tem seu tempo também. E o importante é que a gente esteja em paz com o arquétipo, que a gente esteja vivenciando o lado luz, ou seja, sabendo que, por mais que hoje tenha uma certa limitação de mobilidade, de liberdade, a gente consegue, mesmo assim, vibrar no aspecto luz do arquétipo. A gente consegue vibrar, né? Porque a gente sabe... Por que a gente vibra no aspecto luz? Porque nós temos confiança. A gente sabe que tudo no universo ocorre a partir de um fluxo divino. Então, tudo tem seu tempo para acontecer. E a gente não precisa... Germinação. A gente não precisa ficar, porque ainda não aconteceu nesse exato momento, a gente não precisa ficar vivenciando o aspecto sombra. Não, a gente dá luz, a gente fala, a gente pode, por exemplo, tem outras metodologias que falam da criança interior, a gente conversa com a criança interior, olha, vai chegar, calma, vamos ter paciência, né? E aí a gente vai vivenciando o aspecto luz do arquétipo. Então é isso. Principais resultados você não tem medo do desconhecido. Isso é maravilhoso, gente. Olha só, quem está passando por um momento na sua carreira que você está com medo de avançar, você está com medo de avançar, você está com medo de fazer certas coisas que você quer fazer, mas você fica com medo. Se você estiver vivenciando o aspecto luz do arquétipo do explorador, você não vai ter esse medo, sabe, Ângela? Você fica assim com uma coragem, você tem coragem. Você não tem medo do desconhecido, porque a nossa mente, ela tem medo. A nossa mente, ela tem muito medo do desconhecido. É uma coisa que você quer, mas ela tem medo, né? E aí, o que ela faz? Ela põe você para procrastinar, tá? Então, se você está passando por um tipo de procrastinação que é derivada de um medo do desconhecido, a ativação consciente do arquétipo do explorador vai ajudar você.
tá? Ou seja, você fica com um sentimento de coragem para conhecer o mundo, coragem para conhecer o mundo exterior e também o mundo interior, tá? Alguns animais, gente, que representam essa vibração fortíssima do arquétipo do explorador, tá? Para vocês que querem ativar, já sabem, né, gente? Colocar no visor do celular, vocês podem imprimir. Gente, se vocês olharem aqui, a minha sala, ela tá cheia do símbolo de arquétipos do governante, porque eu estou dentro do desafio, né? Então, assim, quero o arquétipo do explorador, você vai imprimir esses símbolos que são a liberdade, são os símbolos da energia da liberdade. Asas. Asas, muito bem. Asas, gente, eu amo asas. Eu amo asas. Sim, sim. Se você tiver camiseta de asas, você pode dormir com ela, entendeu? Se você tiver, imprime, deixa no espelho do teu banheiro, coloca no teu celular, coloca em locais que você vai ver, coloca na geladeira, mas só lembra, né, que, por exemplo, tá na geladeira, ela tá vibrando para você e para todo mundo da casa. Tá? Lembra disso. Então é bom você colocar em locais que você vai receber, né? Não necessariamente as outras pessoas. Gente, a águia. Aí você vai me dizer, mas Larissa, a águia, ela não é do governante? Também, porque vocês têm que lembrar que são metodologias diferentes. Não é que cada um dos arquétipos de personalidade, do carreira com arquétipo, vai ter um único animal que simboliza, né? A águia, ela tanto vibra no governante quanto no explorador, na liberdade, né? O que mais, gente? O gato. Se você tiver um gato, você tem um arquétipo vivo ali dentro da sua casa, né? Que show! Cavalo também, gente. Liberdade, cavalo. Né? Mas se você for ver gato também. Gato é livre, né? Gato é livre e independente. Livre e independente. O que mais, gente? Borboleta, que ela também vai para o mago, mas ela também é para o explorador. Borboleta, tá? A borboleta, ela sai do casulo para conhecer o mundo, né? Para explorar o mundo, né? O lobo, gente, lobo e a gaivota, tá? Então, tem uma fauna aí para vocês escolherem que vocês que querem ativar de forma consciente o arquétipo do explorador. Gente, que maravilha! Olha, o arquétipo do explorador, ele lembrem-se da palavra de ordem, liberdade, tá? Você quer ativar o arquétipo do explorador na sua carreira agora? Veja filmes sobre liberdade, sobre essa temática da liberdade. Escute músicas que falam sobre liberdade, tá? Lembrem-se disso, a palavra de ordem do explorador é liberdade, tá? Músicas, frases, vocês podem imprimir as frases, vocês podem colocar na agenda de vocês, na tela do computador, as frases ou os símbolos também, passamos aqui um monte, né? Que mais, gente? Músicas, tá? Então, vocês têm que se sintonizar com a liberdade. Filmes, escolham os filmes assim, a dedo, gente. Escolham os filmes que tenham a temática da liberdade. Ok? Certo. Gente, eu não sei o nome dela. A Maline. Soraya. Não é Soraya. Vou chamar ela de Maline, que é o último nome. Ela falou que ela acredita que então ela estava vivenciando, ela está entendendo que ela estava desanimada, então ela estava acessando a sombra dele. E ela perguntou: o leão tem alguma coisa a ver com esse arquétipo ou ele se endereça a outro arquétipo? O leão vai geralmente para o governante, né? O leão é o rei da selva. Então, o governante, ele é um rei, ele é um líder, ele está sempre no topo, né? O leão vai mais para o governante. Agora, você pode acessar, você pode imprimir, fazer todo esse processo que eu expliquei com esses que nós falamos aqui, tá? Então, que me vem uma outra pergunta agora. Não te cortando, mas já te cortando. Larissa, vamos supor, eu vou chegar ao fim daqui, eu entendi os 12 arquétipos. Eu posso acessar os 12 arquétipos? Você não só pode, como você já acessa os 12 arquétipos. Nós já acessamos todos os arquétipos em algum momento, em algum momento do nosso dia. Mas em uns mais, uns menos. Uns mais e outros menos.
Pode ser que um dia eu acessei 8 arquétipos, pode ser que um dia eu acessei 12 arquétipos, né? Por quê? Porque não somos nós que governamos os arquétipos. É o contrário. Os arquétipos que nos governam são os arquétipos, eles se experienciam no mundo através de nós. Então é assim. Então, por exemplo, a Ângela, ela tá aqui, ela tá no arquétipo, ela tá acessando aí o arquétipo do sábio, que ela tá aqui, tá passando um conhecimento e tudo mais. Não, ela tá aqui, por exemplo, ela tá no arquétipo do sábio, então ela tá no arquétipo do criativo também. Ela tá aqui pensando, tendo ideia, não. Aí daqui a pouco ela vai para ali, ela vai tá no meio de um monte de criança ali que ela tá recebendo na casa dela e tudo mais. Aí ela já vai pro arquétipo do inocente, para ela se sintonizar mais com aquelas crianças. Aí ela vai depois lá com o companheiro dela, vão para um jantar ali romântico, tomar um vinho. Aí ela já vai para qual? Não sei, para do amante. Ela já vai para né, para um arquétipo que vai mais falar do amor, né? Para um arquétipo que vai assim mais adequado ali. Aí no dia seguinte ela foi ali numa reunião e ela precisa liderar que as pessoas não estão se entendendo, ela vai precisar dizer assim, meu Deus, eu tenho que liderar essas pessoas. Ela já está vivenciando o arquétipo do governante. Agora, qual é a grande questão? Essas influências não estão sob o nosso controle, né? Não estão. Agora, o que está sob o nosso controle? A gente definir quais são os arquétipos que nós queremos que mais nos influenciem. Ou seja, a gente quer permanecer numa determinada faixa de frequência. O máximo de tempo possível. Por exemplo, eu escolho. Aí eu monto a minha arquitetura arquetípica. Então, aqueles arquétipos, eles vão o tempo todo, a partir de uma combinação, é uma arquitetura. É uma combinação de arquétipos que vai me deixar em uma faixa de frequência o máximo de tempo possível. Entendi. E aí, como você está ativando de forma consciente, né? Você está consciente de que você está buscando ali aquela sintonia, você está se sintonizando, você ligou o seu rádio, né? O seu Wi-Fi, e você decidiu, eu quero esse Wi-Fi aqui, eu quero me conectar nesse aqui. Aí você se conecta, vai ficar cada vez mais fácil para você se desconectar e se conectar em outro que nem faz parte da sua arquitetura. Porque você está praticando ali. Então, você já sabe o que você tem que fazer para você se manter naquela faixa de frequência que você definiu como a sua arquitetura arquetípica. Mas você foi para uma festa, você foi para um evento social. Aí você quer, ali eu vou ativar o cara comum. Aí você ativa o cara comum ali naquele ambiente daquela festa que você tá. Né? Entendi. E aí, pronto. Não preciso mais obter o resultado desse arquétipo, eu posso voltar para a minha faixa frequencial daqueles arquétipos que eu defini como minha arquitetura arquetípica que eu estou vivenciando. Né? Aí você volta para aquela sua imagem. E o que é maravilhoso disso? É que as pessoas vão olhar para a Ângela e elas vão entender quem é a Ângela. Elas vão receber essa informação, elas vão receber e elas já vão saber quem é a Ângela. Mas não é uma pessoa que vai saber, todo mundo vai sentir o que a Ângela está emanando, qual é a vibração dela. A Ângela ela vai informar isso para as pessoas a partir dos comportamentos, a partir da postura, a partir do tom de voz, a partir das roupas, a partir do jeito que ela fala, a partir do jeito que ela lida com as situações. Acontece determinada situação, ela lida daquele jeito. Isso são informações que estão sendo espalhadas nesse campo que todo mundo vive. Então, as pessoas elas não sabem por que elas têm essa imagem de ti, mas elas têm a mesma imagem. Por quê? Porque você montou uma arquitetura arquetípica de forma consciente. Não quer dizer que você vai ficar presa, digamos assim, você vai ficar, então não vou poder mais acessar. Não, você vai o tempo todo da hora receber, na hora que quiser, receber a influência. Mas só que você vai ter criado na mente das pessoas uma imagem constante, consistente.
E você vai também ter resultados consistentes com os arquétipos que você definiu. É isso que, assim, é maravilhoso. Porque você diz assim, Isso. olha, Larissa, eu quero muito ter um resultado desse arquétipo aqui, do explorador, por exemplo. Eu quero sentir essa liberdade. Só um exemplo, né? Eu quero sentir essa liberdade. E eu quero ficar tranquila, eu quero ficar sabendo, vibrando nessa sensação de liberdade, né? Independente de como está a situação aqui. É igual a mentorada que está lá dentro, a participante do desafio do arquétipo do governante, que mesmo ela numa situação que a gente chamaria de uma derrota, né, porque ela não tinha passado na seleção, mas ela estava sob influência do arquétipo do governante, então ela saiu de cabeça erguida, sabendo que aquilo foi um processo de aprendizado para ela. Mas ela não foi chorar, não ficou triste, ela ficou cabeça erguida, com aquele sentimento, com aquela energia, sob influência do arquétipo do governante. É isso que é maravilhoso. Gente, são ferramentas, né? São São ferramentas. ferramentas que a gente pode usar. Desde quando você está falando sobre os arquétipos, tudo eu ligo a Ho'oponopono, né? Tudo. Então, se você puder me entender e talvez, assim, fazer uma semelhança, né? Uma caracterização. Por exemplo, da Morna Simeona não, mas partindo do pressuposto de Dr. Hugh para cá, a Morna, todas as inspirações dela com a divindade vinham sob orações. Então, o divino inspirava orações. Tanto é que muita gente ainda não sabe disso, mas Morna Simeona, Lari, ela foi muito criticada quando ela recebeu a inspiração para que ela pudesse fazer o Ho'oponopono de identidade própria, né? Mas, enfim, aconteceu tudo e ela recebeu e a inspiração veio junção de catolicismo, protestante, de várias egrégoras de religiões, entre aspas, ou seja, da espiritualidade, e todas as ferramentas eram orações. Partindo de Dr. Hugh Lane, as inspirações para ele começou a vir como interruptor de luz, comer jujuba, comer morango, água solarizada. Então, parece arquétipo, não parece? Porque assim, ó, para você delimitar aquilo, vamos supor, o selo Seaport, que o Dr. Hugh Lane, inclusive, patenteou. Então, o Seaport, você vai manter o Seaport, que você pode escrever e colocar. Ele funciona muito para tecnologia. Então, digamos, é como se fosse um antivírus no seu computador, no seu celular. Não é parecido com o arquétipo? Tem tudo a ver. É o arquétipo. É o arquétipo. É o arquétipo. Imagina, gente, que você é um arquiteto, tá? Imagina você é uma arquiteta. E aí, você tem que montar uma cidade inteira. Você vai montar uma cidade inteira, né? O Niemeyer chegou em Brasília, tem que montar a cidade inteira. A cidade inteira, ela já está pronta, ela já está criada na dimensão mental dele. Uhum. Ele já pensou, ele já montou, já formulou, ela já está em potencial, a criação dela já está em potencial. A cidade, ela já existe em uma outra dimensão, numa dimensão mental. Mental. O que ele vai fazer? Ele vai, a partir do mental, ele vai co-criar aquela cidade. Então, ele vai co-criar a cidade em uma outra dimensão, que é uma dimensão material. Certo? Então, tudo que existe em uma dimensão material também existe em uma dimensão primordial. Ou seja, primeira, uma dimensão primordial, tá? Essa dimensão primordial é o projeto, digamos assim, de tudo que existe. Então, absolutamente tudo que existe possui a sua contraparte arquetípica nessa dimensão primordial, que é a mente de Deus, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais clara. Agora, por que eu digo 12 arquétipos? Porque isso aí é uma metodologia, né? Dentre N metodologias que falam de arquétipos, N metodologias que já foram, digamos assim, já fizeram um download, né?
e outras que ainda não fizeram, né? Porque tudo é arquétipo. Então, essa metodologia dos 12 arquétipos são as 12 motivações humanas, né? Reunidas em 12 arquétipos, né? Que foi organizado, né? Foi feito esse download pelo Carl Jung, né? Grande teórico dessa área. Trabalhou com Freud, mas em algum momento lá se desintonizaram, né? O Freud tinha uma visão assim um pouco mais pessimista do ser humano, e o Jung disse, não, tem um lado luz também, tem um lado luz, tem um lado sombra. E aí ele já foi chamado de pai da psicologia analítica, né? E aí ele organizou as 12 motivações humanas, o que motiva os seres humanos? Quais são essas 12? Ele categorizou em 12. E esses 12 arquétipos, eles são vivenciados, não importa se você é brasileiro, se você é de qualquer país, se você é chinês, se você não sei, da África ou se você é da Europa, não importa. Se você é um ser humano, você experiencia, você tem essa influência desses arquétipos que representam essas motivações humanas, né? Um herói, ele vai ser um herói no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Ele vai continuar, a trajetória dele, a energia dele é a mesma do herói. Só que o que vai mudar? Os contextos culturais e tudo mais, né? Agora sim, esse assunto de arquétipos, ele é infinito, porque tudo que existe no mundo material é arquetípico, tem o seu projeto arquetípico. Então, então tem o arquétipo da cadeira, então a cadeira é um arquétipo? Sim, para a cadeira existir aqui, existe a contraparte arquetípica da cadeira. Mas nós estamos aqui trabalhando, mostrando uma pequena parte desse conteúdo, né, que é absolutamente infinito. E é uma parte muito prática, viu, gente? Por quê? Porque você consegue, entendendo essas ferramentas, entendendo essa sabedoria arquetípica, você consegue, a partir de determinadas metodologias, de determinadas ferramentas, como carreira com arquétipo, você consegue dizer, opa, então eu vou tomar o controle, né? Vou controlar o máximo possível aqui e eu vou definir vou dar luz a essa informação e eu vou definir de forma consciente quais são os resultados que eu quero. Sim, e aí fica mais fácil. Fica mais fácil, você consegue ter melhores resultados na sua carreira, assim, em termos bem práticos e bem simples de explicar. Você tem melhores resultados. Por exemplo, a pessoa é tímida, mas só que ela foi promovida. Né? Aí agora ela vai precisar gerenciar uma equipe. Então, ela precisa ter mais foco, ter mais força, ter mais liderança, né? Ela precisa, né? O que ela vai fazer? Eu acho que o líder não, mas eu acho que se eu for um pouco mais criativo, né? Se eu for um pouco mais criativa, eu vou conseguir... ou então, eu vou ativar o do amante, porque eu quero... ter mais, assim, um jeito para falar com as pessoas, né? Eu quero ter mais autoconfiança, uma autoestima elevadíssima, porque eu preciso, né, circular no meio das pessoas e tudo mais. Enfim, só estou dando exemplos aleatórios, assim, porque isso é muito particular de cada pessoa, né, Ângela? A pessoa tem que pensar, assim, sabe o que acontece, Ângela? Quando a gente passa por problemas, quando a gente tá tudo bem, a gente não tá tendo muitos problemas, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Mas quando a gente começa a ter problemas, né, na carreira e tudo mais, a gente começa a focar muito no problema. A gente foca no problema, o problema aqui que tá acontecendo, né? Independente, assim, eu recebo relatos, assim, de problemas de pessoas absolutamente diversas, sabe? Pessoas que estão empregadas, outras que estão desempregadas, outras que estão empreendendo, outros... assim, é geral, assim, as pessoas passam por problemas, todos nós, né? Aí, se a gente tirar o foco do problema e a gente focar qual é a solução que eu preciso nesse momento para resolver esse problema? O que eu preciso fazer para resolver esse problema?
Ah, eu preciso disso, disso, disso. Eu preciso dessa habilidade, eu preciso dessa competência, eu preciso dessa parceria, eu preciso desse dinheiro, desse investimento. Você vai colocar ali. Você tirou o foco do problema e você colocou o foco na Na solução do solução. problema. Aí você vai conseguir, você que já está estudando aqui arquétipos conosco, né? Você já está assistindo as 12 aulas, essa é a aula 5. Você já está mais ligado, né? Você já está mais consciente sobre o que são os arquétipos. Aí você vai dizer, ah, então, olha, aqui, segundo a minha própria análise do meu problema, eu acredito que o arquétipo X, né, o arquétipo do mago, vai me ajudar a solucionar este problema. Porque o resultado do mago é o resultado que resolve esse problema. Então é assim, gente, esse conhecimento ele é muito prático. Eu tô falando aqui para vocês, eu tô abrindo assim, isso aqui, Ângela, já é o primeiro módulo do meu treinamento. Ele tá totalmente aberto aqui para que as pessoas possam, as pessoas que, sei lá, no futuro, não vou ser aluno da Larissa, mas você já tem aqui essas informações gratuitas para você mesmo ir tomando consciência, não é testando, né, gente? Não é Não é testando o testando. arquétipo, é tomando consciência nesse processo aqui que eu coloquei. Né? Você está passando por um problema, o que você vai fazer? Autoconhecimento, autoanálise. Passou pelo problema, depois você vai tirar o foco do problema, colocar o foco na solução e depois pensar qual é o arquétipo que vai te ajudar mais a ter o resultado que você precisa para resolver o problema. Com certeza. Entendeu, gente? E aí, gente, é o seguinte, hoje, como a Larissa disse, é a quinta aula. Então, são 12 aulas. Então, para você que está aqui, saiba, semana que vem temos outro arquétipo, outro segmento de aula, outra instrução totalmente nova pra gente. E aí, no segmento desses dias, vocês vão vendo o que cada arquétipo fala isoladamente. Essas lives, elas estão ficando gravadas, você pode acompanhar a Lari desde o primeiro dia, tá? E aí poder ter essa conexão com todos os arquétipos que ela já disse, tá bom? E aí a gente se vê semana que vem, novamente. Sim. Lembrando mais uma vez que Larissa, eu do Ho'oponopono Brasil, estaremos no Congresso Holístico Sem Fronteiras. O nosso link tá na bio, é só ir lá na bio do Ho'oponopono Brasil, tá lá. Segundo Congresso do Holístico Sem Fronteiras e participe, porque pensa que a Larissa vai dar esse show aí, né, com uma aula fantástica falando dos 12 arquétipos e a gente vai lá, tá falando para vocês muito sobre o Ho'oponopono raiz, de onde surgiu, como surgiu, se é que surgiu de algum lugar, né? E falando de Morna Simeona, Dr. Hugh Lane, Joy Vitale, todas as vertentes de Ho'oponopono. Tá ok? Maravilha, Ângela, maravilha. Gratidão, Olha, gratidão. Vou já dar um spoiler, tá? Do próximo arquétipo, o sábio, gente, que a gente já falou tanto dele. Finalmente o sábio, Finalmente o sábio. O sábio, Finalmente vai o falar sábio. do sábio, então. Muito bem, gente. Querida, um grande beijo, tá? Um Gratidão beijo para a imensa. galera do Holístico Sem Fronteiras também, que está aqui nos acompanhando. E a gente se vê na próxima terça. Se Deus quiser. Beijão e a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.